dia, igreja. Quantos estão felizes com o Senhor? Amém? Você continua? Deus é fiel, querido. Independente das circunstâncias, o nosso Deus é fiel. Amém? Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é justo. Ele é provedor. Diz Salmo 115, que o nosso Deus faz tudo que lhe apraz. Que Ele tem boca e fala. Que Ele tem ouvidos e ouve. Ele tem nariz e cheira. E o texto continua dizendo que a sua mão não está encolhida para que Ele não possa estender. E eu creio que essas mãos estão estendidas sobre nós nessa manhã. Amém, queridos? Quantos querem continuar ouvindo a voz de Deus? Nós já ouvimos aqui através do louvor, através das orações. Ele vai continuar falando, amém? Eu quero agradecer a Deus mais a oportunidade de estar aqui mais uma vez. É um privilégio, queridos. É muito bom estar aí recebendo. Mas é muito bom também poder subir aqui, fazer parte dessa igreja. Eu venho aqui algumas vezes durante o ano, me sinto parte dela também. A vi nascer, como disse a pastora Bar. Eu sei que tem sido árduo o trabalho. Então honre seus pastores, não deixe de vir, queridos. Tem alguns que quando sabe que o pastor viajou, aí ele resolve ficar de férias em casa. Tem que ser diferente. Aí é que você precisa vir. A sua presença aqui faz a diferença, querido. Amém? Glória a Deus. Quantos trouxeram a Bíblia Sagrada? Gostaria que você abrisse o livro dos Hebreus. Muito embora alguns digam que foi Paulo que escreveu esse livro, eu não sei. Mas não faz muita diferença quem escreveu. O fato é que ele está escrito, amém? Para edificar a minha e a sua vida também. Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 23 até o 29. Ontem eu recebi uma mensagem. O pessoal da mídia tem feito um trabalho brilhante nas redes sociais. Estão de parabéns. E aí me fizeram a pergunta, qual o tema e o texto? E eu fiquei, queridos, até umas 3 da manhã, buscando ao Senhor. Amém? Eu jamais poderia vir aqui baseado no pouco conhecimento que eu tenho. Eu estou aqui 100% na dependência do Senhor. Amém? Para falar somente aquilo que Ele colocou no meu coração para falar. E nessa palavra eu preciso ser fiel. Todos acharam, queridos? Hebreus 11, versículo 23 diz assim: pela fé, Moisés já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, diga já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. E você mesmo, sem entender, diga amém. Fecha teus olhos, querido. Pai, mais uma vez, queremos render graças ao teu nome, Senhor. Pai, continua falando conosco nessa manhã. Eu me coloco aqui, Pai, inteira disposição do Senhor. Quero simplesmente ser usado, Pai, como um canal para trazer
a tua palavra, Senhor. Palavra essa, como foi dito aqui, Senhor, que renova, que revigora, que restaura, que fortalece. Por isso precisamos estar congregados. Pai, o Senhor tem a primazia neste lugar. Que o Senhor possa levar, Senhor, toda a preocupação e trazer cativo diante da tua presença, meu Deus, os nossos corações. Abre os nossos ouvidos, que possamos, em nome de Jesus, sermos restaurados, renovados, fortalecidos através da tua palavra. E quem crer, diga amém. Queridos, eu vou fazer tudo para não demorar, apesar da pastora me deixar à vontade até 1h da tarde. Quantos vão ficar aqui até 1h? Eu vou embora antes, querido, mas se você quiser ficar, será bem-vindo. Amém? O que não nos falta é motivo e alvos de oração. Queridos, esse livro que nós acabamos de ler, 7 versículos, chamado Livro dos Hebreus, aqui no capítulo 11. Quem é leitor da Bíblia, quem tem o hábito de ler, sabe que ele é intitulado como a Galeria dos Heróis da Fé. Quantos estão aí, diga amém. Presta atenção para cá, queridos. Quando nós lemos a Bíblia, e eu sou dado aos números, há pelo menos aqui 2.398 personagens bíblicos, dos quais 16 estão relacionados aqui, 14 homens e 2 mulheres. E o que todos esses personagens têm a ver com esse livro? Eles têm algo em comum. A fé, diga a fé. A fé foi algo que foi notório, visível, tangível na vida deles, a ponto do autor separar um capítulo aqui. E nos 40 versículos que existem nesse capítulo, 7 falam acerca de um homem, Moisés, que foi o que nós acabamos de ler. Quando nós começamos a ler o versículo 1 do capítulo 11, que é intitulado A Galeria dos Heróis da Fé, o primeiro versículo começa conceituando o que é fé. E o autor diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Ele diz no versículo 3 que pela fé nós cremos que pela palavra de Deus os mundos foram criados, de maneira que aquilo que é visível, que é tangível, ele foi feito daquilo que é imaterial. E no versículo 6 ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, Ele é galardoador, que Ele recompensa aquele que os buscam. Amém, queridos? Você tem fé? E ele continua falando sobre isso. E o primeiro homem que esse capítulo cita é um homem chamado Abel, todos conhecem. Fala que pela fé Abel ele ofereceu um sacrifício maior, melhor do que o seu irmão Caim. E que pela fé, a sua atitude de fé, ela fala até os dias de hoje. Ele fala também de um homem chamado Enoque, que segundo a Bíblia viveu 365 anos. E de repente não se viu mais, porque pela fé o Senhor o transladaram, o levou para si. Ele fala também de um homem chamado Noa, que foi um divisor de águas na história da humanidade. Noé, que significa repouso, foi o homem que pela fé construiu a arca, mesmo tendo uma palavra de Deus que dizia que ia chover. Ele nunca tinha visto chuva, mas pela fé ele obedeceu. E a Bíblia continua falando de um homem chamado Abraão, que Deus o chamou da terra de onde ele morava junto com os seus pais. E ele, ouvindo a voz de Deus, resolveu obedecer, mesmo sem saber para onde ele ia. A Bíblia diz que Abraão, ele esperou contra a esperança. Isso lhe foi imputado como justiça. E por isso seu nome está escrito nesse capítulo. Fala também da sua esposa Sara, que recebeu também uma promessa de que seria mãe. É a única mulher que a Bíblia diz quantos anos ela recebeu a promessa. Com 80 anos e morreu aos 127. E você que está aí, diga amém. Ele continua falando e fala de um homem chamado Moisés, que nós falamos dele agora há pouco. Um homem que nós vamos ocupar o resto do tempo que nós temos aqui nessa manhã para falar acerca dele. O homem que fez a diferença, porque ele resolveu usar a fé. Amém, queridos? Fala também de um homem chamado Isaac, filho de Abraão com Sara.
o filho da promessa. O homem que tinha tanta fé, queridos, casou com 40 anos. Orou durante 20 anos até que a sua esposa engravidou de 2 filhos, Jacó e Esaú. E esse livro continua falando sobre Jacó, o homem que também recebeu a orientação de seus pais e voltou para a sua terra de origem para receber ali a sua esposa. E pela fé ele caminhou com Deus. A Bíblia fala também de José, de um homem que pela fé resolveu obedecer, mesmo que tudo estivesse aparentemente contrário, mas a Bíblia diz que Deus era com ele, ele creu, e por isso seu nome está escrito aqui também. Fala de Moisés, e continua falando, queridos, fala de Raabe, e esse texto faz questão de dizer que ela creu sendo ainda uma prostituta, e segundo os judeus, é a mulher mais linda que a Bíblia já relatou. E fala que, mesmo ela ainda morando na Babilônia, queridos, em Jericó, perdão, a Bíblia diz que quando ela viu os espias, pela fé ela disse: eu tenho ouvido o que o Deus de vocês tem feito por aí. E todo esse pavor que caiu sobre esse povo é porque sabe que o Deus de vocês abriu o mar vermelho, tem dado vitória para vocês, e eu não tenho dúvida. Eu só peço uma coisa: quando o Deus de vocês entregar esta cidade nas vossas mãos, poupa a minha e a minha família. Oxalá que possamos ter essa fé, amém, queridos? A Bíblia diz também de um homem chamado Gideão, que teve fé e obedeceu a Deus. Fala também de Baraque, de Sansão, de Jefité, fala do rei Davi. E eu não preciso falar da história do rei Davi, porque sem dúvida é um dos personagens mais conhecidos na Bíblia. E por fim, esse texto, nesse capítulo, fala de Samuel, o profeta, e ele inclui de forma genérica os outros profetas. Queridos, e o que me chamou a atenção nesses 7 versículos, do 23 ao 29, falando acerca de Moisés, é que eu vi uma atitude na vida desse homem, e é sobre essa atitude que Deus tem colocado no meu coração, e eu quero compartilhar com a sua igreja nessa manhã. Quantos querem receber, querido? Você está aí, queridos? Amém? Então vem aqui comigo. A Bíblia diz que Moisés, que morava ali no Egito, queridos, filho de Anrão e Joquebede, da tribo de Levi, nasceu em um período em que o povo de Israel estava crescendo muito, e isso trouxe um temor no coração dos egípcios e de Faraó. E ele, aconselhado pelos seus servos, resolveu matar todos os homens que nascessem. Mas a Bíblia diz que Anrão e Joquebede não temeram esse mandato, antes tiveram um filho. E esse menino, durante 3 meses sem nome, porque ele ficara escondido. Ele não teve nome, querido, só recebeu depois de 3 meses que a sua mãe o colocou em uma arca pequena, envolta de betume, para que não afundasse no rio. E a sua irmã, ao leito do rio, foi seguindo aquela pequena arca. A Bíblia diz que quando a filha de Faraó viu, enxergou, entendeu que era dos filhos dos hebreus, e trouxe aquele filho, e levou para o palácio consigo. E depois que ela pegou o menino, ela colocou o nome de Mosher, de Moisés, que quer dizer tirado, porquanto das águas ele foi tirado. E depois que ela trouxe ele para o palácio, Deus, por providência divina, ele fez com que a sua mãe biológica se encontrasse com a princesa e amamentasse esse jovem, essa criança. E com certeza ela falava para ele das histórias do seu povo. Mas a Bíblia diz que com 40 anos, aqui já adulto, ou seja, ele não era uma criança, também não era um idoso, porque essa atitude, queridos, que ele tomou, e a Bíblia faz questão de dizer, e eu chamo a sua atenção para isso, ele estava em uma idade madura, com 40 anos, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. É o que eu e você devemos fazer nesses dias. Quando ele viu que o seu povo estava sendo maltratado, e ele morando no palácio como príncipe, a Bíblia diz que ele decidiu, queridos, não ser mais chamado filho da filha de Faraó, mas pelo contrário, pagar o preço e receber a chamada a qual o Senhor o fizera. Amém? Queridos, e quando me perguntaram que nome seria dado a esse tema, eu coloquei, queridos, posicionamento. Diga posicionamento. Queridos, o posicionamento é o que nós devemos ter nesses dias,
porque não é novidade para ninguém. Nós estamos no segundo ano de uma tragédia que tem acontecido no mundo inteiro, queridos. O pouco que eu conheço de história, eu nunca vi, nunca li um período em que toda a humanidade estivesse debaixo de uma mesma ameaça, aonde os países, por mais relações diplomáticas que eles tenham, uma nação foi proibida de entrar na outra. A exemplo disso, nosso pastor está no México, em Cancún, esperando 14 dias para que depois desse período, e mostrando que não estão contaminados, eles possam entrar até os Estados Unidos. E vai dar tudo certo, amém, queridos? Então, queridos, nenhum momento da história foi como nós estamos vivendo. E o meu posicionamento e o seu é fundamental. Assim como o posicionamento de Moisés foi fundamental para o seu futuro, para o futuro da história de Israel, do povo de Deus, o posicionamento nosso nesses dias, querido, será fundamental para o meu e para o seu futuro, para o futuro da igreja, porque nós estamos debaixo de uma ameaça, de um inimigo invisível, mas nós não podemos esquecer que o nosso Deus continua do controle, amém? Querido, nós cantamos tantas coisas lindas aqui, e oxalá que seja de forma profética, porque infelizmente alguns de nós cantam porque já está no automático, ou porque está lendo. Queridos, enquanto você canta, você profetiza, amém? Às vezes nós cantamos, Senhor, tira as coisas de lugar. Mas é tipo assim, querido, Senhor, tira aquele sofá dali, mas não coloca daquele lado, porque não vai combinar. O Senhor no máximo pode afastar mais um pouquinho. Essa cômoda aqui, Senhor, não fica bom no outro ambiente. Então deixa aqui, só afasta um pouco. A gente canta, diz, Senhor, pode fazer do jeito que o Senhor quer. Mas quando o Senhor começa a mover, queridos, aí a gente já começa a ficar abalado. A gente já começa a duvidar das coisas que o Senhor tem prometido. Quantos estão me ouvindo, diga amém. Esse posicionamento que Moisés teve aqui, queridos, foi fundamental. Você conhece a história dele, mas o que me chamou a atenção, queridos, foi quando ele estava na idade madura. Quantos estão na idade madura aqui? Deixa eu ver, queridos. Amém? Tem pouquíssimas crianças aqui. Então é com você mesmo, é comigo mesmo que Deus está falando. Amém? Queridos, quando eu falo em posicionamento, eu preciso lembrar de um homem chamado Josué, que andou pelo deserto durante 40 anos. E depois que Moshe morreu, ele recebeu a responsabilidade de fazer com que o povo entrasse na terra prometida. E cerca de 30 anos depois, queridos, diz o capítulo 12 de Josué, no final do versículo, que ele conquistou para o Senhor 31 reinos. Amém? Mas antes disso, queridos, tudo que Deus falou para o povo não fazer, infelizmente eles vinham fazendo. Se misturavam com outras raças. E aquilo colocou em dúvida todas as promessas, tudo que Deus tinha feito. Até o ponto de Josué, no capítulo 24 do seu livro, no versículo 15. Ele diz, se vos parece mal servir ao Senhor, então decidam. Se vocês vão servir aos deuses dos quais serviram aos vossos pais antes de atravessar o Jordão, ou se vocês vão servir aos deuses dos amorreus em cuja terra estão. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, é desse posicionamento que eu estou falando. E quando eu falo de posicionamento, eu preciso lembrar de um homem chamado, queridos, Elias, que nasceu em um período em que o povo de Israel estava passando por um declínio espiritual. E que declínio, queridos? Na época em que Elias, já homem, um homem, aqui a Bíblia diz, era o tisbita de Tisbe, na região de Gileade. Ele já homem adulto, quando o rei Acabe era o rei de Israel. E a Bíblia diz, como se fora pouco que ele fizera, mal, pior do que todos que foram antes dele. Ele ainda casou com Jezabel, e eu não preciso contar a história dele. Até quem não lê a Bíblia sabe quão terrível foi essa mulher. Queridos, então se levanta o profeta Elias, e a primeira coisa que ele diz, segundo a minha palavra, não vai chover. E não choveu, queridos, e veio a seca, veio um período difícil, semelhante ao que nós estamos vivendo hoje. Quem está aí, diga amém. 3 anos e meio depois, ele volta, e ele diz para o rei, reúne os 400 profetas de Baal, reúne os 400 profetas de Azerá,
e subiram ao Monte Carmelo. Convidou também todo o povo de Israel e fez um desafio, queridos. Mas antes de fazer o desafio, ele disse: até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serviu, mas se é Baal, então serviu. Só não fique no meio do muro. Querido, nós precisamos nos posicionar, porque preste bem atenção, subir aqui e dizer que Deus é fiel quando eu troco meu carro, e não, Deus não tem nada contra isso, pelo contrário, é Ele que abençoa. Agora subir aqui, queridos, e testemunhar que Deus deu uma casa nova, é maravilhoso, e é isso que Deus quer. Mas é fácil dizer que Deus é fiel nesse momento. Eu quero ver dizer que Deus é fiel, queridos, quando a adversidade bate a porta, quando nós estamos vivendo um tempo difícil como esse. Eu estou olhando aqui algumas cadeiras vazias, e não é por conta, querido, da restrição não, porque caberia mais pessoas, mas é porque infelizmente muitos de nós não têm se posicionado e têm sido vencidos pelo medo. Quem está aí, diga amém. Queridos, quando eu falo de fé, eu preciso lembrar do profeta Abacuque. Quantos conhecem aqui, queridos? Ainda num período difícil do povo de Deus, num período de crise, querido. E é nesse momento de crise que um livro como esse aqui de Hebreus foi inspirado. Porque quando tudo está bem, querido, não precisa testar a fé, está tudo bem. Você vê o sorriso no rosto, você vê a motivação. Mas o período em que Abacuque escreveu o capítulo 3, versículo 17, nós cantamos muito, queridos. Mas nós cantamos dizendo: Senhor, não me faça passar por isso. Sim ou não, queridos? Nessa hora é difícil dizer aleluia, glória a Deus. Preste atenção, queridos, precisamos nos posicionar como Abacuque, que ele disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que a terra não produza o seu mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Amém, queridos? Esse posicionamento que eu estou falando, eu preciso falar sobre Daniel, queridos, sobre Ananias, Misael e Azarias, que foram exilados para a Babilônia. E a Bíblia diz que eles decidiram se posicionar e não se contaminar com as finas iguarias do rei. E no momento oportuno essa posição fez a diferença na vida deles. Daniel foi jogado na cova dos leões, e os leões precisaram, querido, jejuar. Amém? Nós estávamos lendo essa história para o nosso filho, e ele disse: pai, eu pegava uma faca e matava o leão. Querido, de alguma forma uma criança de 5 anos viu uma solução, crendo em Deus, amém? O posicionamento de Ananias, Misael e Azarias, querido. A Bíblia diz que eles foram jogados, lançados na fornalha, aquecida 7 vezes mais. Mas a Bíblia diz que havia, não o quarto homem, como o rei da Babilônia, Nabucodonosor, viu. Ele era o primeiro. Quando eles foram lançados, o Senhor já estava lá, amém? Quando tu chegou aqui, o Senhor já estava. Amém, queridos? Ele é o primeiro homem, não o quarto. Mas pelo posicionamento que eles tiveram, quando o rei da Babilônia, Nabucodonosor, disse: é para se curvar, eles não se curvaram. Aquilo trouxe uma ira diante do rei. Ele disse: eu vou dar mais uma chance, não perca seu tempo, rei. Nós já nos posicionamos, nós vamos continuar servindo ao Senhor, e só a Ele vamos nos curvar. Não precisa perder o seu tempo. Se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. E se Ele não quiser, nós vamos continuar servindo a Ele, amém? Queridos, talvez alguém pense: talvez para mim isso tenha sido muito difícil. Queridos, não. Está falando essa palavra aqui tem um peso para mim também. Há menos de 2 semanas, querido, eu perdi uma irmã para essa doença. E ela foi enterrada. Mas o Senhor continua sendo fiel. Ele continua sendo Deus. Amém, queridos? O que me alegra é que ela está com o nome escrito no livro da vida. Queridos, quando eu falo de fé, eu preciso lembrar de Jó. Você conhece toda a luta que Jó passou. No capítulo 13, versículo 15, sabe o que ele diz, queridos? Isso é posicionamento. Ainda que ele me mate, contudo nele eu esperarei. Amém, querido? Você está entendendo o que é isso?
É isso que nós precisamos fazer nesses dias, nos posicionar em Deus, continuar declarando que Ele é fiel. Queridos, em Provérbios 8:15, diz que o Senhor está no controle de tudo. Ele é Deus e Ele ordena aos juízes da terra, querido. Ele nunca perdeu o controle. Quando eu olho para a vida de Moisés, pastora, e vejo essa atitude que ele teve, logo depois que ele teve essa atitude, você sabe, ele passou por uma prova difícil, matou um homem e teve que fugir para o deserto, e passando ali mais 40 anos, agora não como príncipe, mas como pastor de ovelhas, recebido por Jetro, o Reuel, um homem que tinha 7 filhas, ele casou com a mais velha, Zípora. Certo dia a Bíblia diz, 40 anos depois desse posicionamento, ele estava no pé do Monte Horebe, o monte de Deus. E ele viu uma sarça incendiando, queridos, pegando fogo. E aquilo chamou a atenção dele, não porque ela pegava fogo, mas porque o fogo não a consumia. E a Bíblia diz que Moisés, capítulo 3, a partir do versículo 4, diz: ele se virou para lá para ver. E sabe o que me chamou a atenção, queridos? Na atitude desse homem, no posicionamento dele, e não à toa Deus se escolheu. Quando ele se virou para lá para ver, a voz de Deus bradou e disse: Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui, queridos. Sabe qual foi a primeira coisa que Deus disse a ele, queridos? Alguém sabe? Tem alguém aí? Não foi tire a sandália não, queridos. A primeira coisa que Deus disse para Moisés: não te chegues para cá. Queridos, eu me fiz essa pergunta por muito tempo. Senhor, como é que o Senhor faz algo tão extraordinário? O Senhor tem um chamado na vida do homem que se posicionou, e no momento oportuno para que aquele homem venha a teu encontro, a primeira coisa que o Senhor diz para ele é: não te chegues para cá. Sabe o que Deus estava dizendo para Moisés, querido? Sabe o que o Senhor está dizendo para nós nessa manhã? É que a primeira coisa que Deus estabelece quando Ele faz uma aliança de compromisso é estabelecer limites. Quem está aí, diga amém. Se eu continuar andando aqui, querido, certamente eu vou cair. Isso aqui é o limite para que eu caminhe só até esse ponto. Quando Deus disse: Moisés, não te chegues para cá, Moisés, o relacionamento que eu quero contigo é sério, Moisés, e eu preciso estabelecer limite. Primeiro, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás aqui é santo. Querido, o lugar que você entrou é santo, amém? O relacionamento com Deus é sério. Eu já não vou para onde eu quero, no momento que eu quero, do jeito que eu quero, já não falo o que eu quero, já não faço o que eu quero, eu já não olho o que eu quero. Quem está entendendo, queridos? Um dia desse passou na televisão, rede nacional, uma mulher que conheceu um homem, ela um pouco mais velha que ele, e ele um jovem, se conheceram pela internet, e no mesmo dia ela já o chamou para sua casa. Queridos, ele deu uma surra tão grande nela, só não matou porque acreditava que ela estava morta. Sabe o que é isso, querido? Não tem limite. Conhece uma pessoa, no mesmo dia já leva para casa. Relacionamento com Deus é sério. Relacionamento que tem valor, tem limite, querido. Quantos jovens estão me ouvindo? Tem jovens aqui, querido? Amém? Relacionamento sério tem limite. O relacionamento de Deus com Moisés começou lá embaixo do monte, querido. O relacionamento que Deus queria com ele era duradouro. O chamado que Deus tinha para ele, ele precisava saber que tinha limite, que ele tinha que obedecer, e ele se posicionou para isso, amém? E a Bíblia diz que ele obedeceu o chamado do Senhor, foi lá no Egito, arrancou o seu povo, começou a caminhar pelo deserto. E no 50º dia, exatamente 50 dias depois que eles saíram do Egito, chegaram no deserto e chegaram no monte chamado o Sinai, queridos, no deserto do Sinai. E Moisés então subiu, recebeu a orientação de Deus, as leis, os mandamentos. E então Deus disse para ele: Moisés, prepara o povo, porque no terceiro dia eu voltarei. Querido, isso é profético. É no terceiro dia que ele voltará, amém? Você está aí, queridos? João capítulo 2, no terceiro dia, Jesus foi apresentado num casamento. A Bíblia diz, queridos, que é no terceiro dia. E Deus disse: Moisés, terceiro dia eu virei. Agora santifica o povo, Moisés. Troca as suas vestes, porque eu virei e subirei e chamarei o povo. Quando a trombeta começar a soar longamente, aí chame o povo para subir.
Moisés então, queridos, desceu, santificou o povo, trocou as vestes e disse: não vos acheguei às vossas mulheres. E aí no terceiro dia, queridos, a Bíblia diz que Deus veio sobre o monte e começou a tocar a trombeta. E começou a soar, capítulo 19 de Êxodo. Pode colocar aqui, profeta. Versículo 20. Começou a soar. E quando a Bíblia viu que o povo ia subindo, Deus disse para Moisés: sobe, Moisés. E Moisés então, queridos, começou a subir o monte. E o povo já chegando perto. Preste atenção, queridos. Moisés começou a subir o monte. E quando Moisés chegou lá em cima do monte, sabe o que Deus disse para ele? Pode colocar aqui o versículo 21. E o Senhor disse a Moisés, disse o quê? Queridos, se nós lermos a Bíblia muito rápido, nós não vamos entender nada, queridos. Preste atenção, Moisés tinha descido fazia 3 dias. Moisés preparou o povo, preparou tudo, aconselhou o povo. E no momento em que Deus veio sobre o monte, começou a fumegar, que a trombeta começou a soar longamente, que era para o povo subir, Deus disse: Moisés, deixa o povo aí e sobe. Queridos, eu já fui em Israel, minha esposa também. Nós não tivemos a oportunidade de ir ao Egito, aonde hoje pertence aquela região do Sinai, para subir o monte. Mas algumas pessoas já foram da nossa igreja. Hoje são pelo menos, queridos, 6 horas subindo. E há algumas escadas. Alguém postou hoje no Instagram, eu vi a rotina da igreja. Tem um período lá em que se sobe em algumas escadas. Hoje se sobe de caravana. Tem uns pontos para descansar. E na última caravana teve gente da nossa igreja que não conseguiu subir. Agora imagine Moisés com 80 anos subindo aquele monte, querido. Não seria exagero da minha parte dizer que Moisés, ele gastou pelo menos de 10 a 12 horas. Quantos estão me ouvindo, diga amém. Não havia escada, não havia o local certo, queridos. Um monte muito alto. E depois que ele passa cerca de 10 a 12 horas subindo, quando ele chega lá em cima na presença de Deus, sabe que Deus disse para ele: desce, Moisés. Queridos, eu não sei se você está entendendo. Queridos, quantos de nós, por menos do que isso, temos desistido da caminhada? Querido, que talvez Moisés tenha pensado: o Senhor vai se revelar para mim mais uma vez, vou passar mais um período. Não, queridos. Deus veio sobre o monte e disse: Moisés, sobe. Quando Moisés gasta esse período todo, 12 horas subindo, queridos, eu creio, quando chega lá em cima, Deus disse: desce, Moisés. Alguém já entendeu ali. Queridos, esse texto me tirou o sono muitas noites, pode acreditar. Eu digo: Senhor, por que o Senhor não falou o que o Senhor queria falar para Moisés lá embaixo? Queridos, até porque quando ele ouviu a voz de Deus, ele estava lá embaixo, Deus dizendo: sobe. Por que o Senhor não falou para ele o que o Senhor falou lá em cima, para o povo não subir? Porque o povo foi santificado, trocou as vestes, mas não obedeceu o terceiro chamado, que era se afastar das suas mulheres. Naquele tempo já era difícil obedecer, imagine hoje. Alguém está entendendo? Quem está aí, diga amém. Queridos, olhe para cá e preste atenção. Eu disse: Senhor, por que o Senhor fez isso com Moisés? Porque simplesmente o Senhor disse que, não disse lá embaixo que o povo não estava preparado? Por que o Senhor não falou lá embaixo que o povo tinha desobedecido? Porque ele disse: Moisés, quem tocar o monte será asseteado, será transpassado por uma lança. Por que o Senhor fez Moisés subir, queridos? Preste atenção, praticamente um dia inteiro para subir e descer. Por que o Senhor fez isso com Moisés? Queridos, e para entender isso, Deus me levou lá em Mateus capítulo 4, versículos 5 e 6. Preste atenção, querido. Deus queria trazer uma lição para Moisés, um amadurecimento. Porque, queridos, imagine eu e você tendo que subir tudo isso. Quando chegasse lá em cima, é dizer: Deus, o Senhor está de brincadeira, Senhor. Por que o Senhor fez isso? Queridos, quando Deus nos chama para andar só um pouquinho, passear só um pouquinho, sair só um pouquinho do nosso cotidiano, só um pouquinho fora daquilo que nós estamos vendo, querido, nós já murmuramos, nós já não acreditamos mais. Aí a nossa fé é testada. Quem está me entendendo, diga amém.
Nós precisamos nos posicionar, queridos. Deus chamou aquele homem Moisés, ele subiu, Deus disse: Moisés, desce. E Moisés desceu, queridos. Deus estava trazendo um amadurecimento na história de Moisés. O chamado que Deus tinha para Moisés, a obediência não poderia ser questionada. Você sabe por que muita coisa demora na minha e na sua vida? É porque quando Deus diz sobe, aí Deus diz daí mesmo, Senhor, eu não preciso subir, daqui dá para o Senhor falar. Vamos dar só uma voltinha. Não, Senhor, eu já sei, fala daí mesmo. Quem está me entendendo, diga amém. Deus me levou para Mateus, querido, no capítulo 4, versículos 5 e 6. Porque o que nós queremos é subir rápido, sim ou não? Nós não queremos passar pelo período do amadurecimento, da subida, que é longa, que é difícil, que causa calo, que você pode cair, que eu posso cair, que demora, que dá calor de dia, que dá frio à noite. Quando a caravana chegou lá em cima, cerca de 6 da manhã, estava fazendo cerca de 16 graus, queridos. Belém nem sonha o que é isso. Mas nós não queremos passar por essa trajetória. Nós queremos, sabe o quê? Subir rápido. Mateus 4, queridos. Quando Jesus foi separado para ir ao deserto, 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. A Bíblia diz que depois desse período ele teve fome. Aí chegou quem? Ele mesmo, Helel Ben-Shará, o Ra-Satã, Satanás, o adversário. E sabe o que ele fez, queridos? Se tu és realmente o Filho de Deus, o Machia, o Messias, transforma essas pedras em pães. E ele disse: não só de pão viverá o homem. Deuteronômio capítulo 8. Aí sabe o que Ra-Satã fez, queridos? Sabe o que ele fez? Pegou ele e o levou ao mais alto, querido, dos montes. O levou ao pináculo do templo. Sabe quanto tempo levou essa caminhada? Segundos, querido. É uma subida assim que nós queremos, sem desafios, questionando. Se for rápido, nós queremos. Se tiver aqui caminhando, não. Se sair um pouco do controle, nós já não queremos mais. Nós já pensamos em desistir. Nós já não queremos perseverar. Só tem uma coisa, diga qual, pastor? Você está aí, queridos? Diga qual, pastor? A caminhada de Monte Xerabim não foi longa, queridos. Foi difícil. Foi para provar a obediência. Foi sem questionamento. Ele subiu e ele desceu. Mas a proposta de Satanás é diferente. Pegou o Senhor Jesus depois de ter levado no pináculo do templo. Sabe qual foi a proposta? Sabe o que ele disse? Se joga. Essa é a proposta do inimigo nesses dias, queridos. Não precisa passar pela luta. Tendo fé. Desista. O seu Deus não é tudo isso. Que nem eu vi um dia desse um comentarista de futebol dizendo que Satanás não é tão ruim assim e que Deus não é tão bonzinho assim. Eu posso falar o nome dele porque ele mesmo disse, é o Casagrande, comentarista da Globo. Queridos, e essa é a proposta do diabo, fazer a pessoa subir muito rápido, mas quando chega lá em cima, se joga, se atira daqui, porque está escrito que aos teus anjos ele dará ordens para que tu não tropece. Sabe o que Jesus disse? A proposta de Deus não é essa não. A proposta de Deus é: sobe, Moisés, desce, Moisés, sobe, Moisés, desce, Moisés, não tentarás ao Senhor teu Deus. Queridos, um dia desse eu estava com a minha esposa dirigindo e alguém mandou um vídeo para ela e ela, sem saber, começou a assistir um homem que, infelizmente, por causa desse período que nós estamos passando, foi fechado seu restaurante em São Paulo. E ele já com uma certa idade, com uma trajetória tão bonita, foi até ao telhado do seu prédio. Sabe que voz ele ouviu?
Você acha que foi desce? Não, queridos. Ele ouviu a voz, se joga. E sabe o que ele fez? Se jogou, queridos. Eu estou falando um caso entre milhares que tem acontecido nesses dias. Sabe o que está faltando? Posicionamento. Querido, Deus me mandou aqui nessa manhã dizer: nosso posicionamento vai fazer a diferença na nossa vida, amém? O nosso posicionamento hoje, queridos, é o que vai fazer a diferença no nosso futuro. A Bíblia diz em Malaquias 3,16 que há um memorial diante de Deus de tudo aquilo, querido, que nós fazemos de bom e de ruim, de maneira que no momento certo Deus vai fazer uso desse memorial. E a minha oração esses dias em relação a Camila e aos nossos pastores, querido, tem sido: Senhor, vai lá no memorial. Eu vinha para cá falando para minha esposa. Eu lembro, queridos, como isso aqui começou. Eu conheço os pastores há pelo menos 26 anos. Empresários bem-sucedidos. Se posicionaram. Deus os trouxe para cá. Mas eles passaram pelo deserto, querido. Eles resolveram subir. E obedeceram: desce, cuida do meu povo. Se posicione em Deus, querido. Isso vai fazer diferença no teu futuro. Eu disse: Senhor, faz uso do teu memorial. Não é porque merecemos, Senhor, mas pelo posicionamento dos teus servos. Vai lá e usa a mão dos médicos. Você está aí, querido. Você crê que Deus é fiel? Você crê que Ele é justo? Ele tem todo o interesse de te abençoar e Ele vai fazer isso. Mas quando as coisas parecerem contrárias, querido, continue crendo. Continue fazendo como Moisés, subindo sem questionar. Obedeça. Desce, Moisés. Moisés desceu. E sabe o que Deus disse para ele, queridos? Antes dele descer: Moisés, depois que você descer, fale com o povo e suba de novo. Se fosse eu e você, queridos. Oh Deus, não faz isso não. Porque o Senhor não falou logo. Queridos, eu gosto desse detalhe da Bíblia. Eu passei algum tempo para entender, queridos, que o que Deus estava fazendo com Moisés era trazendo um amadurecimento sobre ele. E é num momento como esse, em dias como esse que nós estamos passando, que a nossa fé é testada. Se nós cremos verdadeiramente no Senhor ou não. Esse posicionamento de Moisés fez toda a diferença, como todos os homens que eu citei aqui, queridos. Deus começou o relacionamento com Moisés lá embaixo. Sabe aonde terminou? Moisés subia e descia, queridos. Subia e descia. Subia e descia. A Bíblia diz, 1 Samuel 16, que Davi ia e vinha de Saul. Ia e vinha de Saul. Ia e vinha de Saul. Enquanto não chegou o momento dele, queridos, ele ia e vinha, até que chegou o momento, pelo posicionamento, pela obediência. Por isso o nome de Davi está escrito aqui. Até que chegou o dia, querido, Deus exaltar o seu nome através da vida de Davi, quando ele destruiu aquele Golias, que Davi nunca o chamou de gigante. Gigante é para muitos de nós. Davi olhou para ele e disse: quem é esse circunciso? Quem é esse desaliançado? Quem é esse que não tem compromisso com Deus? Queridos, precisamos nos posicionar como Davi. Até que chegou o dia que ele foi e não voltou mais. Passou a morar no palácio e se tornou rei de Israel. Deus começou o relacionamento com Moisés lá embaixo no monte. Deus começou o relacionamento conosco, amém, queridos? João disse que não tem nada a ver conosco. Capítulo 15, versículo
16, não foste vós que me escolheste, eu escolhi a vós outros. Você é um escolhido de Deus, amém, queridos? Mas precisamos nos posicionar. Moisés, não te chegues para cá. Relacionamento que eu quero contigo é sério, Moisés. Enquanto isso, vai subindo e descendo. E Moisés vai subindo e descendo, queridos. Sabe aonde terminou a história de Moisés aqui nessa terra? Depois de 40 anos, na frente do povo de Deus. 3 meses antes do povo entrar, a 15 quilômetros das muralhas de Jericó, na cordilheira de Abarim, Deus disse: Moisés, está vendo esse monte? Nebo, sobe nele, Moisés. Só que Moisés agora está acostumado a subir, queridos. Moisés agora já tem maturidade. É nesse monte, Senhor? É Monte Nebo. Qual é o ponto, Senhor? O mais alto, chamado Pisga. Quantos estão aí? Diga amém. Sabe que dificuldade Moisés teve para ouvir a voz de Deus, querido, nesse momento? Nenhuma. Moisés já estava treinado. Moisés subiu a cordilheira de Abarim, Monte Nebo, pico do monte chamado Pisga. Sabe qual foi a última coisa que Deus ouviu de Moisés, queridos? Diga qual, pastor? Sobe, Moisés. Se eu fosse você, dava uma salva de palmas a ele. E a Bíblia diz, queridos, que o Senhor recolheu Moisés. O judeu diz que foi com um beijo na face de Moshe Rabbeinu. E o Senhor enterrou o seu corpo. Mas o seu legado não, queridos. O seu testemunho está aqui falando conosco até hoje. Queridos, nós precisamos nos posicionar. Qual é a última coisa que você quer ouvir de Deus? Eu quero ouvir o Senhor me chamar, sobe. Você quer ouvir isso, queridos? Você quer ouvir de verdade? Então se coloque de pé, dá uma salva de palmas a Ele nessa manhã. Aleluias. Queridos, eu não vou chamar ninguém aqui à frente, mas eu queria que verdadeiramente, querido, você aí no seu lugar, se você conseguiu ouvir a voz de Deus mais uma vez nessa manhã, se você entende que é um tempo de posicionamento na sua vida, se você entende que Deus continua sendo fiel, e Ele é fiel, e esse período vai passar. Eu não sei que período da sua vida você está passando, se você ainda está andando pelo deserto, ou se você começou a subir o monte. Queridos, eu não sei o que foi que Deus te disse, se foi desce. Eu não sei como tem sido a sua vida, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus me mandou aqui nessa manhã trazer essa palavra para você. Para você que está me assistindo, não sei se em casa, no carro, através do celular, no hospital, mas Deus me mandou aqui nessa manhã dizer, queridos, se posicione. Eu recebi uma mensagem de uma grande mulher de Deus. Prega aquilo que Deus colocou no teu coração. Eu procurei ser fiel nessa palavra, amém, queridos? Enquanto os levitas estiverem louvando aqui, cantando, fecha os teus olhos, querido. Fala com Deus. Se necessário for, pede perdão. Diz: Senhor, eu quero me posicionar. Senhor, eu quero fazer como Moisés. Eu quero fazer como Abel, Senhor, que ofereceu um sacrifício tão excelente, que o testemunho desse sacrifício fala até hoje. Eu quero ser como Noé, Senhor, que mesmo sem entender nada, eu quero obedecer. Assim como Jacó, Senhor, que ainda que com medo, sem certeza de onde ele iria, mas resolveu obedecer. Como Abraão, Pai, o pai da fé, que decidiu obedecer. Como Moisés, que foi um divisor de água na história do teu povo, que fez com excelência.
Homem que nascido de mulher não teve nenhum como profeta Moisés. Queridos, é tempo de nós nos posicionarmos em Deus. Ele vai cumprir porque Ele é fiel. Mas entenda, se Ele responder a tua oração hoje, Ele é Deus. Se Ele não responder hoje, Ele continua sendo Deus. Ele continua no controle de tudo. Foi Ele que te fez a promessa, ela não vai cair por terra. Ele vai cumprir a boa obra que Ele começou na tua vida, na tua história, no teu trabalho, na tua empresa, no teu ministério. Amém, querido?